dificuldade em colocar o endereço lá no Uber, porque tem o endereço que tinha no card não pegava, apareceu uma outra rua e eu lá lutando, mas tudo deu certo. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, né? Então, como é difícil a gente exercitar isso, do em tudo dai graças. E a gente vai falar hoje sobre o amor. E o nosso amor, muitas vezes, a nossa fé, muitas vezes, ela é posta à prova ante as dificuldades, né? Como a gente se desespera. Nossa, a gente está indo fazer um trabalho no bem, se organizou desde cedo, fez todo o possível. Mas quantas vezes fazemos a nossa parte, mas dependemos do outro, né? Do outro chegar, do outro do trânsito, do outro do todo um percurso. E temos uma tendência muito natural do nosso coração ficar colérico, né? E quando a gente entra em estado de cólera, quando a gente entra nessa vibração, quanto a gente se afasta desse grandioso e misericordioso amor de Deus, que vibra portentosamente, está aí à nossa disposição, e tantas vezes, por querer controlar o que não podemos controlar, a gente se perde e entra em profundo desequilíbrio e desajuste. Então a gente já pega desse exemplo de uma dificuldade, né, de uma frase significativa aí de 10 minutos, para observar e já ver como estamos sendo testados e experimentados. E que bom que era uma preparação para fazer uma exposição doutrinária, porque aí a vibração já fica mais fácil de trabalhar. E no caminho, vim lembrando muito da mensagem da Joana de Ângeles, que nos lembra: a tua ansiedade não alterará o curso das horas. Não importava ficar inquieta dentro do carro, ele ia chegar na hora que ele iria chegar. Então, o melhor que eu poderia fazer é entrar em prece para que o atraso não gerasse uma energia de desgaste e de desarmonia, tanto para mim quanto para vocês que estarão aqui para ouvir, né? Então, que bom que o tema é o amor, porque aí já ajuda a nos inspirar na benevolência. Então, sobre essa reflexão do em tudo dai graças, eu disse, meu Deus, como é difícil, em tudo dar graças, eu vou ter que dizer, Senhor, obrigada que eu estou atrasada. Que estranho, não é? A gente não faz isso. Quando a gente vê essa mensagem, muitas vezes a lemos de forma ingênua, em que a gente passa batido, a gente passa direto por ela. O que significa em tudo dar graças? É agradecer tudo mesmo. Eu não sei por qual razão me atrasei, mas vai que tivesse um acidente se eu viesse no horário ajustado, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra em Bezerros e eu rodava, não chegava, eu já tinha ido lá várias vezes, eu fazia, meu Deus, não é essa rua, e eu só andava em círculos e voltava. E aí, ali foi a primeira vez, essa foi a segunda que eu atrasei. Não tem esses históricos de atraso todo, não. O máximo de tarde que eu já cheguei foi 5 minutos antes e era me considerando atrasada. E cheguei apavorada, pedi tantas desculpas e todos disseram, graças a Deus que você não chegou. Porque na hora que você chegaria, um ônibus entrou aqui, atropelou 2, 3 carros, você estaria aqui na frente. A gente não sabe se você estaria dentro ou fora. E aí no caminho eu vim lembrando muito disso, né? Porque o carro do moço bem lento, ele não passava de 20 nunca, toda uma dificuldade, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu lembrei que da outra vez foi realmente um livramento de um acidente, né? E eu me sentindo culpada, irresponsável, era eu mesma dirigindo, não tinha ninguém para culpar, e eu só andava em círculos, eu andava reto, voltava para o círculo, eu disse, o que está acontecendo? Até que o círculo destravou, foi depois que o acidente aconteceu. Então eu penso que é isso que o apóstolo do gentil quer nos dizer, dos gentios, quando nos diz, em tudo dai graças. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em agradecer aquilo que nos gera desconforto. E isso é a gente entrar numa vibração de amor, é a gente elevar o nosso coração a Deus, que nos conclama, né? Tendo por Jesus o seu maior representante de amor aqui na Terra, o caminho, a verdade e a vida, que aceitou tudo com absoluta resignação, porém, não de forma subserviente, sempre líder, né? Porque às vezes a gente confunde o ser bom com o ser bonzinho, né? Aquele que não se coloca, o que tem medo de incomodar e de colocar alguns limites.
Jesus colocava limites muito claros, mas sempre com misericórdia, com benevolência. Então a gente confunde às vezes a paciência, que é a ciência da paz, o ser pacífico com o ser passivo. Eu sempre recebo, eu nunca tenho iniciativa, eu nunca lidero, eu nunca vou. Não é essa a proposta do Mestre. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos deu o exemplo de colocar limites. Ainda ontem conversávamos sobre isso no GEGAD e ficou esse conflito, né? Entre ser bom cristão e colocar limites, que muitas vezes colocar limites é confundido com ser punitivo, com castigar o outro. Não, é só informar. Até aqui comigo, ok. Para além disso, para mim não faz bem. Porque aí a gente vai introduzir mais ainda na perspectiva do amor, na perspectiva da doutrina espírita, que é a perspectiva da doutrina cristã, que aí a nossa tão repetidas vezes a gente diz tanto a fala do Mestre, né? Que já banalizou equivocadamente nos nossos ouvidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda hoje nos perdemos do que de fato nos quer dizer essa mensagem. Quando na nossa vida, no nosso cotidiano, de fato, temos colocado em prática essa passagem. O que de fato, na prática, no dia a dia, saindo da casa espírita, vou para a vida, para as dificuldades da vida. Essa mensagem que encerra tudo. O que na prática a gente pode de fato entender e executar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar, eu em segundo, o outro em terceiro. Faz sentido? Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, na materialidade eu tinha que chegar num determinado horário, antes do horário para cumprir meu compromisso. O caminho vem diferente, eu quero me revoltar, porque sou eu e meu compromisso. Mas peraí, tem Deus. Deus acima de tudo. Então, onde está Deus nisso que está acontecendo? Que é um exemplo tão pequenininho diante dos estresses que a gente passa no nosso cotidiano. Então, diante de uma situação de adversidade, Deus em primeiro lugar. O que Deus quer me ensinar com isso? Eu poderia ter me organizado ainda mais cedo? Qual a lição? Olha, se você vai de Uber, você vai ter dificuldades. Então, no lugar de ser 30 minutos antes, talvez 40 minutos. Eu preciso pegar o aprendizado da lição. Não sou vítima. Não somos vítimas. Existem elementos em mim que também compuseram a situação. Tanto pode ter sido para me proteger, como também pode ter sido uma lição. O que é? E precisamos trabalhar a nossa humildade, o nosso ego, para ouvir a mensagem de Deus. Dr. Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento, traz uma reflexão muito interessante quando ele nos diz: a intuição é Deus guiando as criaturas. Todos nós temos intuição, não temos? Todos temos. Quantos de nós, de fato, a ouvimos? Quantos de nós, quando Deus vem nos guiar, a gente faz sim, senhor? Ou a gente faz, não, mas não é isso que quis dizer. A gente começa a se contar outras histórias para querer dizer que aquilo que a intuição disse estava querendo dizer outra coisa para a gente poder fazer diferente. Veja mesmo, a tapeação que a gente arruma, vou usar esse termo. A gente fica se tapeando. Depois que dá errado, bem que eu senti que não deveria ter ido. Bem que eu senti que não deveria ter feito. Então, muitas vezes, quando falamos do amor do Cristo, a gente coloca num lugar muito distante. E Ele é aqui. Jesus é presença. Ele é conosco. Nós é que muitas vezes não somos com Ele. Tem uma poesia belíssima do Khalil Gibran, chamada Do Amor, né? E tem uma parte que ele diz assim: antes de eu dizer que eu tenho Deus no meu coração, que eu diga primeiro, eu estou no coração de Deus. Porque é assim que é. A gente precisa lembrar, eu estou no coração de Deus. Aí depois, passar dos processos de imaturidade, da nossa imaturidade, para a gente passar por esse processo de maturação, como nos traz Joana de Ângeles na obra Amor, Imbatível Amor, que vai falar sobre os tipos de amor, sobre as formas que temos de amar, em que fala do nosso amor
imaturo, que é aquele amor possessivo, que é aquele amor apegado, aquele amor dominador. O amor da criança é meu, me empresta, não é meu, né? Então no relacionamento é meu, né? Às vezes a pessoa se casa com alguém que já tem filhos, ai, não gosto que dê atenção aos filhos, é meu. É o amor imaturo, é o amor mais distante de Deus. E aí a gente vai evoluindo um pouquinho, vai desenvolvendo, vai chegando no amor intermediário, em que a gente já consegue despertar uma consciência, perceber que temos ainda esses instintos tão primitivos, de sentimentos de posse, dominação. Aí a gente já, é difícil ver, mas aceita que isso não está legal. E a gente começa a fazer um esforço para se tornar quem a gente ainda não é. E quando estamos nesse processo transitório, muitas vezes nos falta em nosso coração benevolência para com o irmão que está no processo de mudança e os chamamos hipócritas. Veja, se eu tenho um vício com álcool, se eu tenho uma dependência com álcool e eu sou uma pessoa que bebo todos os dias, não consigo passar o único dia sem beber, mas eu começo a perceber que a partir desse vício eu corro o risco de perder minha família. A esposa diz que vai embora, o marido, os filhos, e vou perder, eu me desespero, eu digo, nunca mais eu coloco uma gota de álcool, porque a minha família está acima de tudo, eu amo vocês mais que tudo. E a pessoa passa 15 dias sem beber, no 16º, a queda, a recaída. O que a gente faz? Você mentiu para mim, você me enganou, olha, eu não sabia, eu não podia acreditar em você, e etc. Mas observemos. Se antes eu bebia todos os dias e eu passo 15 dias sem beber, eu avancei ou eu não avancei? Como a gente tem dificuldade de reconhecer o bom, né? Para se vitimizar. A gente consegue imaginar, fazer ideia, o que é para aquela pessoa, o que foram aqueles 15 dias para não beber? Quantos esforços aquela alma se mobilizou por amor a si e por amor à família? E a gente tem a caridade, o amor, que é esse amor em movimento, esse amor cristão de dizer, nossa, 15 dias, que vitória. A gente olha para o 16º, que foi o dia que a pessoa bebeu. Que às vezes vai ser uma volta de 2, 3 dias e depois vai se levantar de novo. Então, entre quem a gente era e quem a gente vai se tornar, há um percurso de muita oscilação entre quero mudar e ainda me sinto vinculada a quem eu era. E é uma das fases mais dolorosas da nossa alma, porque eu já não sou mais quem eu era, mas ainda não me tornei quem eu serei. Então me sinto profundamente perdida e desesperada. E acho, equivocadamente, que todos os meus esforços no bem não estão valendo a pena, mas é só uma transição. E o nosso planeta inteiro está em transição. Olha como temos nos achados tão perdidos, né? As gerações hoje em dia muda de 10 anos para uma para outra, já é outra geração. Então temos várias gerações coexistindo, está tudo tão confuso para a gente, parece que o mundo está andando para trás, se perdendo. É só uma coisinha chamada transição planetária. Mas, dentro da transição planetária, existe a transição individual interna de cada um de nós. Então, quando alguém está nesse processo, às vezes uma pessoa que era muito fofoqueira, né? Fazer fofoca, todo dia estava ali a fofoquinha, é um vício. E aí a pessoa, não, eu percebi que fazer fofoca destrói vidas, separa casamentos, destrói lares, tira empregos, leva pessoas a cometer crimes, tudo por conta de fofoca, de notícia equivocada. Entendi que é grave, vou parar. E aí eu que fofocava todos os dias, começa a fofocar umas 2 vezes na semana, porque escapuliu. As hipócritas. Disse que melhorou, não melhorou. Está transicionando. Então, existe a hipocrisia, existe a manipulação, existe. Mas muitas vezes chamamos hipócritas aquelas pessoas que começam a entender melhor a mensagem do amor, começam a se trabalhar para melhor servir ao outro, e aí nos falta a benevolência de termos a paciência com o percurso do outro, porque ainda não desenvolvemos amor suficiente para termos a paciência com o nosso percurso.
A gente se cobra demais. Eu costumo dizer que cada um de nós temos o hábito de carregar um carrasquinho interno. Tem uma Érica Carrasco aqui que fala, mas você errou de novo, mas deixa de ser idiota, deixa de ser burra. Quando a gente diz para conversar com a gente amorosamente, todo mundo acha, ah, vamos chamar de doido. Mas quando eu me xingo, todo mundo acha normal, né? Percebe a disfunção que a gente entende dos afetos, dos sentimentos, do amor, como a gente se equivoca? Então, se eu parar para conversar, Érica, querida, veja bem, meu amor, a gente já conversou sobre isso, tu não tem avançado, mulher? Te orienta, vamos aqui, meu bem. É estranho. Mas você mas ai, como eu sou burra mesmo. Aí a gente acha isso normal. A gente normalizou aquilo que é comum. É comum, mas não é normal. O normal, o natural é o amor. Por quê? É a nossa fonte. A gente vem de uma fonte criadora. Deus nos criou num movimento de amor. Essa é a nossa origem. E no nosso percurso temos nos perdido da nossa essência divina, da nossa essência, da nossa matriz original. E equivocadamente a gente começa a acreditar que a gente é aquela pessoa que disseram que a gente era. Ah, essa menina é um gênio de cão, a Zama só tem 5 anos. Cresce, ela diz, tem um jeito tão ruim, a irmã não é boazinha, mas isso aqui não presta. E aí me disseram tanto isso, que eu me perco, eu me esqueço da minha essência divina, da minha matriz original, e eu começo a agir como aquela pessoa que disseram que eu era. Porque inconscientemente eu acreditei, principalmente se quem disse foi meu pai, foi minha mãe, as pessoas nas quais eu mais confio. E a gente voltar o nosso olhar para a misericórdia de Deus, que conhece a intimidade do nosso coração, que conhece a nossa capacidade de equívoco, de nos perdermos, e conhece também a nossa capacidade de nos reencontrarmos, apenas nos aceita como somos, nos dando uma e outra vez a oportunidade de fazer de novo para melhor fazer. E a gente se esquece dessa dádiva, desse presente que é o amor de Deus que vibra, a começar pela constituição do nosso planeta que habitamos, com tantas belezas, com tantas preciosidades, para nos receber, para que aqui pudéssemos reencarnar por amor. E mesmo a gente tendo a capacidade de destruir o nosso planeta, a capacidade de destruir nossas relações, de destruir os nossos afetos, de destruirmos a nós mesmos, o amor dele, abundante, segue nos dando oportunidades renovadas. E por nos esquecermos de quem somos filhos, de verdade, a gente se perde e começa a performar em caminhos contrários ao amor. Temos ido por caminhos de violência, autoviolência, autopunição, quando nos culpamos ao culpado a punição. Se eu me sinto culpado, inconscientemente eu encontro caminhos para me punir. Quando eu faço isso, eu sou anticristão, porque eu estou indo na lei contrária à lei do amor. A lei de justiça, né? No livro segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a lei de justiça, de amor e de caridade. Quando eu me culpo, eu começo a me punir. Por exemplo, tem mães que vieram de uma geração que batia nos filhos. E hoje entende que esse não é o melhor caminho. Eu tenho mãe até hoje que se culpa e a filha manipula na culpa. Então não educou bem na infância, não educa bem na adolescência, não educa bem na fase adulta. Porque como eu me sinto culpada, eu dou tudo que ela me pede. Eu acho que porque eu errei lá atrás, eu não sei educar meu filho. Não é assim. Você não só bateu. Você oferece outras coisas também. Então a gente precisa equilibrar. Quando eu olho muito para esse olhar de culpa, eu peso a balança desequilibradamente para um lado e deixo de ver as outras coisas. O que de bom eu ofertei aqui também? Quando eu bati porque eu era uma pessoa má ou porque eu acreditei que era o melhor caminho? Tem as duas possibilidades. Tanto porque eu achava que essa era a forma de educar, foi assim que eu fui educar, foi assim que minha mãe foi, e sucessivamente, como também foi um momento de raiva, eu acabei extravasando e extrapolei meu filho. Pode acontecer. Nos dois casos,
Se a gente for observar a fala de Jesus, o tempo inteiro é ide, ide pregai, ide não tornes a pecar, levanta-te e anda. É só o passado e vai para frente. Soltar não é abandonar, não é não reconhecer que aconteceu. Reconhece, no caso da mulher adúltera, por exemplo, ide e não tornes a pecar. Ou seja, reconhece seu pecado, mas diz, te solta daí, mulher, vai para frente, é para frente que se anda. Então a evolução, a nossa relação com Deus, para que possamos evoluir, o caminho é para dentro e para cima. É para o que eu sinto e para esse puxado para cima, para isso que Jesus nos levanta. Porque se eu fico olhando, tem uma mensagenzinha no Instagram, que ela sempre aparece para mim, e eu acho interessante que bota lá a imagem do abismo, né? E dizem, se você olhar tempo demais para o abismo, ele começa a te olhar de volta. Começa a puxar. Você começa a desenvolver uma relação com o abismo. A proposta do mestre é levanta-te e anda, ide, vai, vai. Não se prenda a olhar para baixo. A gente reconhece o abismo, mas a gente não se prende a ele. O caminho da evolução, o amor que pode abrasar a terra, como na oração belíssima, pela situação que o nosso planeta está vivendo. O amor, uma centelha de amor pode abrasar a terra. Mas muitos de nós temos feito dessa guerra que acontece um abismo. Olhando e sofrendo. No lugar de dizer, Senhor, vamos aqui entrar numa corrente de oração. Tem uma oração belíssima que eu aprendi, que é uma oração conectada de 4 etapas. Eu nunca lembro exatamente os passinhos como eles ensinam, e eu faço do jeito que eu lembro, que é o que eu penso. Que é você se conectar ao seu coração com todas as pessoas que oram no mundo. Neste exato momento, infinidade de pessoas estão em oração, que a gente conhece e que não conhece. Então você pedir para elevar o seu coração e dizer, Senhor, me coloca nessa corrente, nesse momento, com todas as pessoas que oram. Tem gente que agora está orando, tem gente que agora não está, mas que ora. Também com essas pessoas, as pessoas que oram, embora agora não estejam. Mas além de eu me conectar com todas as pessoas que oram no mundo, olha que egrégora poderosa, que eu me conecte com as pessoas que neste momento estão em oração. Olha que mudança de vibração. Quantas pessoas não estão orando e a gente não vê, porque a gente vê a guerra, mas não vê o percurso do caminho, do coração. Quantas pessoas, quantas entidades religiosas e não religiosas, neste exato momento estão vibrando e emanando amor para a guerra. E quantos de nós estamos perdendo tempo e energia, nos afastando de Deus e a possibilidade de ajudar, olhando para o abismo, em vez de nos elevarmos e nos conectarmos com todos aqueles que oram, que é o melhor que a gente pode fazer por quem está lá. Na oração da serenidade, que é utilizada pelo grupo do Ar, tem a oração, tem um trecho que fala, Senhor, dai-me forças para mudar as coisas que eu posso mudar. Serenidade para aceitar as que eu não posso. E sabedoria para saber distinguir uma da outra. Eu posso fazer alguma coisa para mudar a realidade daquela guerra. Pessoalmente, presencialmente, há algo. O que eu posso usar? O recurso da prece. Naquele momento, tem várias pessoas na guerra que estão também em oração. Nosso coração pode se cruzar com ela. Quando no desencarne de Maria, mãe de Jesus, nos narra Humberto de Campos, em que é belíssima a passagem, mas eu vou trazer a parte em que ela realmente já desencarnou, que é de Jesus que vem encontrá-la ainda, né, ela ainda encarnada. E aí a espiritualidade diz, o mundo é teu, né? E Jesus diz, é da vontade do meu Pai, que sejas rainha, né, no meu reino. E aí ela fala assim, ouvi dizer que lá em Nazaré, né, agora eu me perdi um pouco, estão matando cristãos. Se me for dada a oportunidade que eu possa visitar esses cristãos que estão indo sendo devorados por leões. Então ela chega naquele momento ali no cárcere e as pessoas pálidas, abatidas, resignadas, mas felizes não era bem a palavra, porque sabiam que iam enfrentar os leões para serem devorados pelos simples fato de seguirem aquele a quem chamavam o carpinteiro. Elas que encontram uma moça pálida, encostada assim na gravezinha,
E ela lhe inspira enquanto espírito e diz: canta, minha filha, canta. E aquilo foi tão forte, veja, a própria mãe, né, de Jesus lhe inspira o coração e ela começa a cantar louvores. E em questão de segundos, todos ali que estavam alteram plenamente a sua vibração, começam a cantar juntos e nos dizem as narrativas que eles não sentiam dor. Tanto que havia uma grande frustração por parte da plateia, porque não havia gemidos, as reações de violência. Ficou demodé aquilo, porque a violência que queriam experimentar não lhes era ofertada. Porque ali havia um testemunho de fé e de amor, com a alma elevada, independente do desafio. Tudo isso nos fará o poder da prece, que é esse fio condutor a Deus. Então, a nossa evolução e o nosso caminho para Jesus, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, é para dentro reconhecer o que sentimos. Se estamos tristes, acolhamos e entendamos, mas lembremos-nos que a resposta e a solução não estará no abismo. É lá em cima, nas mais elevadas esferas, que os benfeitores espirituais, tão generosamente e amorosamente, nos vem narrar suas experiências evolutivas. Lá ainda não chegamos, mas como é consolador saber que esse lugar existe. E que o abismo, se ele for estreito, embora profundo, pode ser pulado. Se não puder pulado, a gente pode e deve fazer o desvio de rota. Por mais que eu ache que aquele caminho seria mais curto, mas ele seria mais pedregoso. Por vezes precisamos fazer uma outra curvatura, porque a intuição é Deus guiando as criaturas amorosamente. A gente sempre vai poder escolher o caminho do amor. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre a inteligência racional e essa intuição. E ele nos esclarece que nós temos dois tipos de inteligência. Precisamos das duas, da razão e da intuição, porém, a da intuição quase nunca se transvia. Se nós seguíssemos mais vezes o coração, que é onde está a intuição, que é Deus guiando as criaturas, não nos arrependeríamos, não cometeríamos equívocos. E quantas vezes a gente segue a receita que o Mestre nos ensinou, do orai, esquecendo o vigiai. Então, não é porque eu estou orando que eu tenho que me jogar no abismo, não. Eu tenho que vigiar. Eita, tem um abismo. O que eu vou fazer? Vou pular, vou desviar, vou voltar ou vou me jogar ali dentro? O que eu vou fazer? Lembrar que temos várias opções, porque na crise, na dor profunda, a gente acha que a única solução é o abismo. Quando é exatamente o contrário. E se porventura eu cair no abismo, que eu lembre sempre de olhar para cima, que eu não estou no céu. E vai me inspirar para sair dali. Não acaba ali. A doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que vem acolher nossos corações, vem nos lembrar que toda dor é temporária. Toda ela tem data para passar, para acabar. Embora desconheçamos que data é essa. A gente é muito controlador, a gente quer saber tudo, e graças a Deus, e efetivamente graças a Deus, a vontade dele, a gente não sabe para o nosso bem. Porque a gente tem que aprender a, em tudo, dar graças. Eu tive a oportunidade de evitar o abismo, eu não evitei, caí lá no chão, e eu vou agradecer, eu vou, porque vai ter uma lição ali dentro. Eu podia escolher um outro caminho de lição e aprendizado. Não fiz. Eu posso escolher me culpar e me martirizar no movimento anti-amor. E eu posso dar ali de dentro e dizer, Senhor, meu coração me avisou que esse não era o caminho. Mas agora que eu estou aqui, como que eu faço para sair? Mas a gente se culpa tanto que faz, não, mas eu mereço estar aqui. Isso é castigo de Deus mesmo. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando pesa pra gente, não foi ele que mandou o peso, não. Foi a gente que foi catar o abismo. Foi catar uma cruz da dor dos outros. Aí procura o problema dos outros, minha gente.
Veja bem, não é muito problema já que a gente já carrega. Somos espíritos milenares, é muita carga, não brinque não. A gente acha pouco e ainda quer tomar a cruz dos outros. O pior, quando eu vou pegar a cruz do outro, nem alivio para o outro o peso do outro, ele continua carregando a cruz dele, parece que só multiplica. E eu fico pesada também. Ué, mas agora eu fiquei confuso, porque o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. É para pegar a cruz do outro, não é? Não é. É para aliviar. A cruz é dele, o destino é dele, a vida é dele, o resgate é dele, a evolução é individual e intransferível. Agora eu posso dizer, quer uma aguinha, meu irmão? Quer descansar um pouquinho? Como que eu posso te ajudar? Apoio, mas não tomar a vida do outro para mim. A gente faz muito isso com filhos adultos. Eu costumo dizer, até eu tenho que abrir uma mentoria para ensinar o povo a ser mãe de adulto. É uma dificuldade, você sabe? Não. Todo respeito a ele, amor, coração. Porque é difícil soltar esse controle. Primeiro porque, veja, a mãe, ela nomeia o sentimento do bebê. O bebê está chamando, meu amor, tá com fome, né? Tá com frio. É cólica, né? Porque o bebê depende totalmente da mãe. E depois você vai escolher a roupa, você escolhe a escola, o que vai comer, com quem vai andar. E depois, para você abrir mão e entender que você não tem poder mais nenhum sobre aquele ser que você tem poder integral, é quase que enlouquecedor. Para as mães e para os filhos que tem que dar conta disso. Porque eu quero pegar a cruz do outro. Não é caridade, é invasão desrespeitosa. Porque é uma forma de dizer, minha filha, você é tão incompetente que não sabe ver a sua vida. Você tem que viver para você, só eu sei viver a minha e a sua. Amém. Muitas vezes a gente acha que está fazendo caridade, acha que está sendo amoroso e a gente está sendo violento. É uma forma de agressão. Então é tênue para a gente ainda, porque a gente tem muito daquele amor imaturo que Joana falou. Para a gente, com o despertar de consciência que a doutrina espírita nos convida, e outras doutrinas também, a gente vai naquele intermediário até chegar num lugar bem bonito desse amor plenificador. Tem que visitar a mãe, não é um peso, eu vou ali na casa da minha mãe, tomar um cafezinho, comer um bolo. Simples, para ser gostoso, para ser acolhedor e leve. E a mãe amorosa fazer o esforço de não dar pitaco quando não foi chamada. Isso é amor. Sentir vontade. Não é reprimir para passar mal depois, certo? Para não subir a pressão, veja bem. Não é para ninguém ficar com pressão alta. Mas é dizer, eu amo tanto a minha filha que ela sabe que no que ela precisar, ela pode contar comigo. Então eu abro dentro de mim um espaço acolhedor e amoroso para que se sinta à vontade em precisando eu podendo ajudar, estou aqui para servir. O que faz mais sentido para a gente ser um caminho de amor? Eu ir lá e invadir o espaço do outro e dizer como o outro deve viver, ou abrir um espaço emocional amoroso para que, sabe aquela coisa, não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim? Para a gente fazer isso. Então, a gente tem ainda uma linguagem muito violenta sem ter essa consciência. Jesus via o cego e não curava sem perguntar. Isso é amor. Para quem vê de longe, cegamente, pode achar negligência. Era só botar a mão ali e curava, por que não fazia? Respeito. O governador espiritual do orbe respeita cada um dos moradores desse planeta. O que queres que eu faça? O líder de servidor. E a gente, quando é ignorante, quer resolver a vida de todo mundo achando que sabe, não sabe. Jesus sabe e não se mete. Primeiro. Que exemplo de amor. Então, havia um espaço em Jesus para aqueles que desejarem me busquem, porque eu estou disponível. Tanto eu me movimento para ir de encontro à multidão, como dou espaço para que venham até mim. Precisando, estou à disposição. Sempre. Sempre Jesus está à nossa disposição. Mas não vai resolver nada na nossa vida que a gente não queira e que a gente não autorize. Jesus, em todo o seu movimento, mobilizou dentro de nós a vontade. A vontade. Então, qual é o meu desejo? E aí eu pergunto, o que a gente quer na vida, de fato? A gente sabe? Porque às vezes a gente quer que Jesus resolva tudo
e a gente nem sabe o que de fato a gente quer. Lembra que no início eu falei ao culpado, a punição. Se eu me sinto culpado, se eu cair no abismo por minha própria responsabilidade, que aí violentamente eu chamo culpa, eu quero mesmo que venham me resgatar, ou eu acho que o meu lugar é ali, porque foi eu que caí lá. Então como é que Jesus vai me ajudar a me tirar do abismo, se eu acho que eu mereço ficar nele? Esse é um movimento realmente anti-amor, porque quando eu estou ali no sofrimento, eu nem me ajudo, nem ajudo ninguém. Ao contrário, eu me torno uma preocupação para os outros. Então, para ser melhor cristão, para melhor servir, nessa relação equilibrada, minimamente, né? Porque o amor que a gente recebe é infinitamente maior, mas entre esse dar e receber do amor, para equilibrar as balanças, eu preciso aceitar sair do sofrimento profundo para melhor servir. Muitas vezes, a melhor forma de sair do mundo desse sofrimento profundo já é servindo. A alegria de servir. Isso é uma forma de nos conectar com Deus. Então, o amor, ele pode se apresentar de formas plurais. Às vezes a gente ora e acha que Deus não resolve as nossas preces. A gente está tão triste, não acontece nada de bom. De repente eu estou na minha calçada, eu adoro cachorro, um cachorro vem brincar comigo. Às vezes é a forma que Deus encontrou de me trazer uma alegria. Mas eu preciso ter sensibilidade, olhos de ver e coração de sentir o agir e o amor de Deus. Espero na noite de hoje ter trazido um pouquinho da reflexão de como a gente pode trabalhar o amor no nosso dia a dia. Uma das formas que mais tem me ajudado de fato é em tudo dar graças. Porque quando eu começo a aprender a agradecer aquilo que me gera desconforto, naturalmente com o tempo, o meu coração se torna muito mais grato naquilo que é positivo. Que às vezes a gente diz, olha, me diga 10 coisas pela qual você é grato, a gente vai gastar uma cabeça para procurar. Mas se eu aprendo em tudo dar graças e aprender a agradecer até aquilo que me faz mal, deixa de ser um esforço encontrar motivos para agradecer pelo bom e pelo belo. Que ao final tudo converge para o nosso bem, porque Deus, em sua sabedoria ilimitada, atende às nossas necessidades. É a nossa inteligência tão limitadazinha que não tem olhos de ver e ainda coração de sentir. Mas só poderá ver a Deus aquele que tem puro coração. Que possamos, como diz Kardec, sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, depurando nossos corações para melhor viver o amor de Deus. Muita paz a todos e gratidão.